Se a Organização das Nações Unidas, como nós já vimos, não é uma entidade em si, mas ao contrário, ela é controlada pela elite globalista, e em tantas questões adota valores tão flagrantemente contra os valores cristãos, o que ela faz em relação aos bebês no ventre materno? E, infelizmente, o que nós vemos é o incentivo à morte dos bebês no ventre materno. Vamos ver juntos, vamos estudar juntos essa questão também. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para nos colocarmos diante desses grandes desafios para o cristão nesse início de século XXI, as coisas que nós vivemos, essas realidades novas à nossa volta e que, bom, estão aí a nos interpelar e nós temos que dar alguma resposta. O Papa Leão, quando esclareceu por que escolheu esse nome Leão, falou do Papa Leão XIII e da sua encíclica muito marcante, Rerum Novarum, que quer dizer as coisas novas. Então o Papa Leão XIII, à época, queria dar uma resposta para a igreja para coisas novas que surgiam. E o Papa Leão XIV disse que ele também há coisas novas agora, ele mencionou especialmente a questão da inteligência artificial, enfim, e certamente ela nos traz muitos desafios. Essa série nossa também é mais ou menos nesse sentido. Existem coisas novas se colocando diante de nós e que nós temos que responder como cristãos. Muito bem. E nós temos visto a questão da Organização das Nações Unidas. Como ela não é o que ela parece ser, ela não é uma união assim de todas as nações buscando melhor, um espaço de diálogo, ela não é isso. Ela não tem órgãos eleitos, ela não responde às sociedades, né, dos países que a integram. Vimos a sua visão de direitos humanos que tem uma base não cristã, vimos a sua visão de religião que é absolutamente incompatível com o cristianismo, né, que quer uma relativização total. E vimos também, recentemente, a questão com relação aos direitos das mulheres, como, na verdade, a ONU não faz uma defesa dos direitos das mulheres, ela faz, sim, uma defesa da contraconcepção, na verdade, que se relaciona muito com o controle da natalidade, que é um dos objetivos da elite globalista que comanda a ONU. Bem, nessa sequência, vimos também a iniciativa das Religiões Unidas, né, também os problemas que ela tem, que, na verdade, ela não é um espaço de ecumenismo, de busca de diálogo, não. Ela tem princípios muito maus em si mesma e que não se pode participar disso. Bem, hoje vamos falar da questão da vida no ventre materno com relação à ONU. Porque a Organização das Nações Unidas, ela se mostra muito desrespeitosa com a vida intrauterina, com a vida no ventre materno. E apoia muito a possibilidade de morte de bebês no ventre materno. Chega a considerá-lo aspas, direito humano. E existe uma atuação da Organização das Nações Unidas muito concreta, de fazer sanções, de exigir compromissos dos governos nacionais de que, por exemplo, descriminalizem o ato de matar as crianças no ventre materno. Existem os países em que isso é criminalizado, né, que existe uma responsabilização penal, afinal é uma vida humana, e a Organização das Nações Unidas ela trabalha politicamente, diplomaticamente e com algumas sanções também para que seja despenalizado, para que seja normalizado, para que seja legalizado a possibilidade de morte de bebês no ventre materno. Isso surpreende muito a muitas pessoas, justamente porque elas ainda acreditam naquilo que nós já colocamos como primeiro pressuposto, fizemos o primeiro esclarecimento para a gente entender o que é a ONU. As pessoas acreditam, não, mas se há um espaço de diálogo das nações, elas vão estar buscando o bem comum, vão estar buscando o bem, nunca vai acontecer isso de defender a morte dos bebês no ventre materno. Não, mas ela faz uma grande defesa da morte dos bebês. Porque ela não é isso, ela não é esse espaço de diálogo, como nós já falamos nos primeiros vídeos aqui, em que nós tratamos da Organização das Nações Unidas. Bem, então vamos ver algumas coisas que vêm acontecendo e que se vem falando e que também nos interpelam. Houve uma situação, o Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, no Poder Global e Religião Universal, vai nos contar alguns casos
dessa assunção de valores incompatíveis contra o cristianismo, e hoje nós vamos falar de alguns desses que são justamente nessa seara da vida e da morte dos bebês no ventre materno. E ele fala do exemplo da Nicarágua, uma situação da Nicarágua que passou a criminalizar a morte dos bebês no ventre materno, e que uma das comissões que foi lá fazer uma avaliação considerou isso, que a Nicarágua estava realizando tortura. Criminalizar a morte de seres humanos se tornou tortura. Aí vem toda aquela fala subjetivista, não, porque a mãe está numa situação de dor, de dificuldade e tal. Então ela é torturada pela legislação que não vai deixar ela fazer isso. Nós já dissemos várias vezes que, mesmo quando se trata daquelas piores situações, né, que são sempre elas que são trazidas à baila, né? Isso quando nós falávamos justamente dessa temática da morte dos bebês no ventre materno. Sempre se traz aquela situação da gravidez resultante de estupro e tal. Mas mesmo nela, é possível separar o bebê da gestante sem que haja o resultado morte, né? Então, se é esse o objetivo, então o que se faz? Então, não é se buscar uma tortura, não é um mal para a gestante, que nesse caso foi vítima, né? Mas é buscar o melhor para ela, mas com a sobrevida do bebê. Mas nós sabemos que isso, muitas vezes, é só um discurso, e que, na verdade, o que se quer é a amplitude para os casos de possibilidade de morte em qualquer situação, diante de qualquer contratempo na gravidez, inclusive de estar a família numa situação socioeconômica que não é a melhor, então realiza a morte. E evidentemente que a vida humana não pode ser assim, eu não tenho todas as condições que eu gostaria para o nascimento de mais um filho, então eu tiro a vida dele antes de nascer. Então, evidentemente que isso não é possível, que não é verdadeiro, que não é bom, que é mal, que é incompatível com a justiça, com o bem comum, com a lei moral natural. Então, em vários casos também a Organização das Nações Unidas designa como violência contra a mulher a penalização do aborto. É uma violência contra a mulher. Então, esses países são países que institucionalizam a violência contra a mulher ao criminalizar, né, ao considerar crime a morte de bebês no ventre materno. Equivocada a Organização das Nações Unidas, mas não equivocada, ela está mal direcionada, porque ela está direcionada contra os melhores valores para a humanidade mesmo. Ela considera que a morte dos bebês ela se torna um critério de liberdade da mulher e que, portanto, é uma ingerência indevida do cônjuge, do Estado ou de qualquer outra pessoa a proibição da realização da morte dos bebês. Então, novamente, é um grande erro, só que não é um erro por equívoco, é um erro realmente por estar mal direcionado. Há alguns anos, a Organização das Nações Unidas começou a nominar, assim, contra a concepção de emergência, a chamada pílula do dia seguinte. Só que essa pílula do dia seguinte não é um contraconceptivo. Depois que o espermatozoide fecunda o ovócito secundário lá, aí se forma uma nova vida. Ela já está concebida. Ela não é um contraconceptivo, ela não vai impedir a concepção. Ela vai matar aquele ser humano que começou a existir autonomamente, que passou a ser um novo ser humano, com um novo DNA, um novo código genético, com uma alma, e se vai tirar a vida dele. Não é contraconcepção. Então, essa técnica de utilizar-se de palavras que geram eufemismos, que geram um erro, que levam a um equívoco de quem os lê, muito da imposição de novos valores, de imposição de novas condutas, de uma nova normalidade para a humanidade comandado por essa elite globalista, ela passa pela manipulação da linguagem, ela passa pela manipulação da nomenclatura das coisas, da linguagem até de maneira mais ampla, porque manipulando-se a linguagem se manipula a própria condição de possibilidade do pensamento humano, né? Nós pensamos também por palavras, nós concebemos conceitos, nós verificamos a licitude ou não, nós meditamos, nós refletimos sobre as coisas através de palavras. Então, se você manipula as palavras, você manipula o que as pessoas estão pensando. Por exemplo, quando se fala em bebês anencéfalos, às vezes é um equívoco, porque, embora tenha esse nome,
Não quer dizer que os bebês necessariamente não tenham cérebro. É um cérebro diferente, é menor, é uma outra situação. Mas não é que não, mas muitas vezes não é que não tenham. Então assim, se vai mudando as palavras. Então essa expressão contraconcepção de emergência, diz assim, veja, existe a contraconcepção normal, o evitar os filhos, mas existe uma contraconcepção de emergência, que você pode usar depois da relação sexual, depois da situação à vida. Ora, aí não é mais contraconcepção, nem de emergência, nem nenhuma. Aí já é morte da nova vida, morte do bebê no ventre materno. Outra palavrinha que, com a bênção da ONU, se passou a usar é a expressão paternidade responsável. Nós temos que ser responsáveis na paternidade, na modernidade e na maternidade. O mundo já tem pessoas demais. Você vai criar problemas sociais se você tiver filhos em condições e não tiver as condições sociais e econômicas, principalmente, adequadas e ideais para isso. Então, não, você tem que ter a paternidade responsável, são as campanhas pela paternidade responsável. Ora, novamente, é somente um jogo de palavras. Não é paternidade responsável, é controle populacional. É isso que é. E é a realização da morte de bebês no ventre materno, da morte de seres humanos. Então, campanha das organizações das Nações Unidas também, ou encampada, ou de iniciativa dela, ou encampada por ela. Mas, enfim, que nós não podemos nos deixar enganar, que nós não podemos aceitar que essa expressão realmente ela seja verdadeira, ela não é. E veja que aí, novamente, para quase que quaisquer inconvenientes da gravidez. Veja, se nós discutimos numa situação mais alta, mais limítrofe, nessa situação de gravidez decorrente de abuso sexual, veja, é uma discussão que você pode manter, porque existem dois direitos importantes, embora nós já esclarecemos, existe uma solução tranquila, que se pode afastar a genitora gestante do bebê sem a realização da morte do bebê. Mas o que se quer nessa paternidade responsável são coisas muito... Não, veja, você não terminou a sua faculdade, então é uma precipitação ter um filho. Não, você ainda não viajou para tais lugares, então a pretensão é um equívoco ter um filho agora. Então deixe de ter, tenha uma paternidade responsável e realize a morte do bebê. Então é uma desvalorização muito absoluta da vida humana. O ser humano passa a não valer nada mesmo. Com um nome bonito, paternidade responsável. Ah, você tem que ser um pai e uma mãe responsáveis. Um pai e uma mãe maduros. Mate o seu filho antes. Veja como a manipulação da linguagem ela é terrível, ela é forte. E também o subsídio, muitas vezes, tanto diretamente como por intermediários da Organização das Nações Unidas e de diversos estados, contra organismos que são os grandes realizadores da morte de bebês no ventre materno no Ocidente, em especial a chamada Planned Parenthood. Planned Parenthood, veja, Planned Parenthood já tem esse nome aí. Paternidade planejada. Família planejada. Você tem que planejar a sua família. Não é Deus que vai lhe mandar os filhos, não é Deus que guia a sua vida, não, você planeja. E se não for como está planejado, o fato de ser vida humana desimporta, descarta. Planned Parenthood tem documentos incentivando a realização de morte de bebês no ventre materno, mesmo em países em que condenam essa prática, né? Incentivo que se faça. E recebe dinheiro das Nações Unidas. Tá? Então, vejam como é terrível, como às vezes se quer criar taxas e impostos para sustentar a Organização das Nações Unidas. Nós temos que sempre pensar contrariamente a isso, nos manifestar contra isso, porque é subsídio para as piores atrocidades, inclusive a disseminação da morte de bebês no ventre materno. Por fim, existem muitos grupos e grupos de cristãos que são ativistas anti a Organização das Nações Unidas para levar os valores cristãos, dizer que as populações dos países são contra essa ou aquela prática, e dentre elas a legalização da morte de bebês no ventre materno. Esses grupos, sim, nós podemos e devemos incentivar o seu trabalho sempre. Ok?
Essas as nossas colocações para nós vermos esse grande desafio para nós cristãos de entendermos o que é a Organização das Nações Unidas, de entendermos essas ações todas contra a vida que vão acontecendo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal, acompanhe as nossas séries. Deus abençoe e até a próxima.